Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Hoje com um temaço, olha que tema. O que é stalking? Você já ouviu falar de stalking? Então vamos escrever nesse programa o que é stalking. Eu quero me apresentar. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista, psicólogo e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Vamos lá. O que é stalking? Você já deve ter ouvido falar. Em português, é perseguição persistente. É um tipo de violência na qual uma pessoa ou um grupo invadem a privacidade de alguém. Então, por exemplo, isso já acontecia antes da era virtual, porque tem agora também o stalking virtual, eletrônico e tudo mais. Mas determinados indivíduos, que têm problemas, N tipo de problemas, não dá nunca para fazer um diagnóstico de psicopatia. O que é psicopatia? É aquele transtorno mais grave de personalidade, no qual o indivíduo é até um criminoso. Então, não dá para saber se é uma sociopatia, uma psicopatia ou outro transtorno, mas são indivíduos que perseguem uma pessoa especificamente. Às vezes, por objetivos apenas sádicos. Então resolveu perseguir aquela pessoa. Então fica passando em frente de carro ou andando na frente da casa da pessoa, fica mandando mensagens eletrônicas, fica ameaçando, fica fazendo bullying, faz uma série de tem uma série de atividades, contra essa pessoa, atividades destrutivas, atividades agressivas, às vezes por sadismo. Então, pelo simples fato de se satisfazer com o sofrimento do outro. Então, vamos falar do o que é sadismo? Vamos descrever o que é sadismo? Sadismo vem de Marquês de Sade. Marquês de Sade, ele escreveu uma série de livros que envolviam tortura e sexualidade. Então, tinha muita sexualidade, mas envolvia tortura. Então, era o prazer de ver a pessoa sofrendo, e às vezes o prazer até sexual. Então, o Marquês de Sade escreveu esses livros numa determinada época, e depois Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, cunhou o termo sadismo. Então, sadismo é isso, ter prazer com o sofrimento do outro. Então, às vezes, um indivíduo ou um grupo de indivíduos começam a perseguir uma determinada pessoa. Então, deixam mensagens, fazem muitas vezes ameaças, fazem muitas vezes bullying. O que é o bullying? É o assédio, Então, a pessoa começa a fazer uma série de gozações, fica atrás da pessoa para humilhá-la publicamente. Então, inclui o bullying. Então, é uma pessoa ou um grupo de pessoas que faz isso. Como eu disse, às vezes por mero sadismo. Então, sadismo no sentido de ter prazer com o sofrimento do outro. Às vezes, por ameaças. Então, quer ameaçar essa pessoa, quer extorquir dinheiro. Então, muitas vezes tem essa invasão cibernética, invasão virtual também, porque o stalking também está na era cibernética, e começa a ameaçar a pessoa. E essa pessoa, se não tiver muitas formas de se defender psicologicamente e outras, essa pessoa acaba se destruindo, porque essa pessoa fica reclusa na própria casa, tem medo de tudo, sofre ameaças continuamente e não sabe o que fazer. Então essa pessoa realmente precisa de muita orientação para ela começar a se libertar
desse tipo de assédio, desse tipo de ataque chamado stalking na atualidade. E esse tipo de ataque, esse tipo de assédio, então, como eu disse, muitas vezes por sadismo, às vezes também para tentar alguma vantagem financeira, às vezes para tentar um assédio até sexual, né? Então, tem algum propósito muito complicado no meio dessa história. E quando essa pessoa faz isso com o outro, ela parte do pressuposto que o outro não tem como se defender. E se o outro não tiver mesmo como se defender, a vítima do stalking, ela começa a se fechar, tem medo de tudo, pode desenvolver síndrome do pânico, pode desenvolver medos específicos, fobias e uma série de problemas. Então essa pessoa pode passar por um sofrimento muito grande, porque esse tipo de assédio é um assédio que muitas vezes você não identifica o agressor, porque faz tudo via eletrônica, ou te ataca passando perto, ou às vezes você conhece o agressor, mas não sabe o que fazer. Então essa pessoa precisa de muitas orientações para aprender a lidar com esse tipo de assédio que é o stalking. É uma violência, é uma agressão, é prevista na lei, inclusive, né? Então, é uma contravenção prevista em lei. Claro que não existe o termo inglês na lei, mas é previsto em lei. Então, essa pessoa precisa aprender a se defender do stalking. Se você ouviu pela primeira vez, continue ouvindo o programa ou assistindo, né? Nós estamos, inclusive, na live agora, né? Então, você pode ouvir, assistir na página da internet, na página da Mundial, www.radiomundial.com.br, e nós vamos continuar descrevendo o que é stalking. E muito importante, como você faz para você se defender dessas situações, o que é muito importante. Bom, eu vou te dar 2 dicas. A primeira, se você quer fazer psicoterapia ou tem a necessidade de fazer uma psicoterapia individual, do casal, do grupo familiar, você pode entrar em contato comigo. Vamos supor que você esteja sofrendo algum tipo de assédio, vamos supor que você tenha um quadro estabelecido de pânico, ansiedade ou outro problema no dia a dia, um problema mais comum do dia a dia, você pode entrar em contato comigo e aí prefira ou WhatsApp ou SMS Torpedo. Então, você pode entrar em contato pelo 99684-2357. Vou repetir lentamente. 99684-2357. Então, WhatsApp ou SMS. E se você quer fazer um curso muito legal de inteligência emocional, então você tem a oportunidade de fazer esse curso aqui pela Rádio Mundial. Como é que você faz? Entra no site www.radiomundial.com.br, você vai entrar num item chamado cursos, e aí você vai ter todas as informações do meu curso de inteligência emocional aqui pela Rádio Mundial. E lembrando que meu nome é Dr. André Kepp, e aí você pode fazer o curso e parcelar em 10 vezes. Então você tem várias oportunidades de fazer esse curso de uma forma bem acessível, bem razoável. E também vou aproveitar e falar também do meu livro que está atingindo um grande sucesso, A Origem da Terra, da editora Madras, e você pode conseguir esse livro em todas as livrarias do Brasil. É um livro que vai contar uma história da Terra completamente diferente, mas toda baseada em ciência avançada, todo baseado em textos antigos. Então foi uma pesquisa de uma vida, uma pesquisa de 40 anos, só isso. Eu demorei 7 anos para fazer a primeira edição e mais 33 para fazer essa última edição. E espero que seja muito interessante para você ler. Então, A Origem da Terra, da editora Madras, está em todas as livrarias do Brasil.
Vamos voltar para o nosso tema. Estamos falando hoje o que é stalking. E uma coisa importante é também orientar a pessoa que está passando por isso ou conhece alguém que esteja passando por isso para orientar. Então nós precisamos orientar essa pessoa de alguma forma para que ela comece a se libertar da situação. É importante essa pessoa saber que é uma contravenção penal estipulada em lei, porque então ela pode se defender juridicamente. Mas aí a pessoa vai dizer o seguinte: eu tenho medo. E ela vai dizer várias coisas. Eu não tenho medo apenas da pessoa se vingar. Eu tenho medo de escândalo. Se é uma pessoa que invadiu minha privacidade, tem todos os dados da minha vida. Então vai contar coisa por aí a meu respeito. Então essa pessoa fica numa situação muito difícil. Então, até para verificar se é o caso dessa pessoa se defender de uma maneira jurídica ou não, precisa lidar com a situação, porque realmente é uma situação bastante complexa. Às vezes você nem sabe quem está te atacando, né, no processo de stalking, que é uma perseguição persistente, feita ou por um indivíduo ou por grupos de indivíduos. E quando você busca uma orientação e deve receber uma orientação, você deve saber disso, mas você deve ponderar muito bem se é o momento de fazer uma denúncia, se é o momento de procurar a via jurídica ou não, ou procurar outros meios de lidar com a situação. Por isso que é uma situação que normalmente uma psicoterapia pode ajudar bastante, porque psicologicamente essa pessoa pode ser literalmente destruída. Você imagina a sensação que a pessoa tem de alguém que está atacando ela, está invadindo a privacidade dela, mas ela não sabe nem quem é. Não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é um hacker, né, que invadiu lá, por exemplo, seja o Facebook, seja outra ferramenta, então, ou o próprio computador de alguma forma à distância. Então a pessoa não sabe quem é e não sabe como se defender. Então por isso essa pessoa precisa receber as orientações adequadas, porque ela tem sim como se defender e principalmente não se destruir psicologicamente, porque há uma destruição progressiva. Chega um momento que essa pessoa relata, né, algumas pessoas que sofreram isso, essas pessoas relatam que não suportam mais. Alguns pensam até em suicídio, outros caem numa profunda depressão por causa disso. Então, realmente, é um dos processos mais complicados que existem na atualidade, é uma ação violenta que existe na atualidade, que precisa haver um tipo de orientação para a pessoa que sofre isso, tanto psicológica como até jurídica em alguns casos, para que a pessoa consiga se libertar dessa situação. Atualmente, o stalking evoluiu até para o stalking virtual, eletrônico, cibernético, né? É mais chamado cibernético, stalking cibernético. A pessoa faz uma invasão cibernética, porque a pessoa fica é um hacker, muitas vezes, que fica no anonimato. Então, muitos hackers, eles têm mecanismos de se manter no anonimato, mas o que esses hackers não sabem é que as polícias no mundo inteiro, a Interpol, o FBI, a Polícia Federal do Brasil e tudo mais, estão agora começando a adquirir vários mecanismos para lidar com a situação. Quer dizer, também não há uma ingenuidade das autoridades nesse sentido. Então, as autoridades sabem já o que fazer, já tem a polícia científica preparada para lidar com esses casos cada vez mais. É claro que os hackers evoluíram muito nas suas estratégias, mas a polícia também está evoluindo. Então, elas conseguem identificar essas invasões cibernéticas e depois
conseguem ir atrás da pessoa, sim. A pessoa diz assim, eu não sei se você já ouviu falar de um mecanismo chamado Tor, né? Então a pessoa disfarça o próprio IP com esse mecanismo. Mas existe uma forma de contra-atacar. Então, a polícia científica tem várias maneiras de contra-atacar. E falando em crime cibernético, o que nós acompanhamos na escola em Suzano tinha também características de crime cibernético, utilizando mecanismos da Deep Web. Inclusive, não sei se a Netflix ainda mantém essa série, tem um filme, não é uma série, é um filme, um vídeo, sobre a Deep Web e sobre um indivíduo que foi preso nos Estados Unidos, porque a inteligência da polícia localizou esse indivíduo que fazia todo tipo de crime numa determinada página da Deep Web. Então, a inteligência não é só dos hackers, é também dos mecanismos de defesa que a sociedade tem, no caso, a própria polícia. Bom, eu vou dar uma dica para você e, na sequência, nós continuamos com o nosso tema de hoje, que é o que é stalking. A dica é a seguinte: você que precisa, nesse momento, fazer uma psicoterapia, seja que esteja passando por um assédio, seja que tem síndrome do pânico, seja que tem transtorno de ansiedade, tem vários quadros, né, que a pessoa necessita de uma psicoterapia, aí você pode me dizer, eu estou usando a medicação, ótimo, isso é muito bom, mas a psicoterapia também ajuda muito bem. Então, tem inclusive alguns transtornos que a psicoterapia é até mais eficaz do que a medicação existente. Então, investiga muito isso, porque a psicoterapia é muito necessária em alguns casos. Agora, vamos supor, você tem problemas no dia a dia, N problemas na vida afetiva, na vida profissional, etc., e quer passar por um período de psicoterapia, também vale a pena. Você que quer ou precisa fazer uma psicoterapia, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou SMS. O número é 99684-2357. Vou repetir, 99684-2357. E você que quer fazer um excelente curso à distância sobre inteligência emocional, você pode entrar na página da Mundial, www.radiomundial.com.br, clicar em cursos e você encontra lá o meu curso sobre inteligência emocional. Quer dizer, como você pode viver melhor com inteligência emocional. O meu nome é Dr. André Kepp e você pode acessar esse curso. E, finalmente, uma dica final sobre o livro A Origem da Terra, que vai mostrar o passado com muita ênfase, mais previsões também sobre o presente, sobre o futuro, tudo com base em textos antigos, textos recentes, textos muito sérios, né, de autores consagrados e textos antigos muito sérios e pesquisa de ciência avançada. Então é A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, da editora Madras, em todas as livrarias do Brasil. Vamos voltar então para o nosso tema. O que é stalking? Então eu já descrevi que em português é uma perseguição persistente e é uma violência na qual uma pessoa ou um grupo de pessoas invadem a privacidade de alguém e começam a agredir, começam a atacar com vários propósitos, né? Propósitos de sadismo, de ver essa pessoa sofrendo, propósitos de extorsão financeira, principalmente, propósitos de assédio sexual e vários propósitos neste nível. Então, é algo muito destruidor. Se a pessoa não tiver um apoio psicológico, ela muitas vezes não consegue se libertar dessa situação. Então, ela pode ter uma assessoria tanto psicológica e muitas vezes, né, ser encaminhada até para uma assessoria jurídica, porque em alguns casos é possível. Então, o que eu diria para você é isso. A pessoa se sente
destruída, ela se sente invadida. É uma sensação muito ruim. É uma sensação muito forte, muito intensa, que pode desencadear, inclusive, estresse pós-traumático, síndrome do pânico e muitos medos específicos, transtorno de ansiedade. Então, essa pessoa pode ter uma vida muito difícil. Por quê? Porque ela ainda não desenvolveu mecanismos psicológicos, mecanismos psíquicos para se defender. E ela fica muito vulnerável a esse ataque e começa num processo de autodestruição. Então entra em depressão, tem uma série de problemas a partir daí. Então essa pessoa realmente precisa de uma psicoterapia, precisa de muita orientação para ela conseguir lidar com uma situação que normalmente é muito, muito, muito difícil. E hoje com as mídias eletrônicas, então algumas pessoas se escondem. Então fazem o stalking e se escondem. Alguns hackers, né, que invadem o computador da pessoa, pegam dados dela. Então essa pessoa começa a se sentir invadida, atacada. Então tem uma situação terrível que essa pessoa vive e ela precisa de muita orientação. E inclusive você pode orientar essa pessoa para que ela consiga lidar melhor com a situação. Mas uma psicoterapia, né, um pouco mais especializada e pode ajudar mais a pessoa que sofre o processo de stalking. Agora você pode ter uma dúvida, e quem faz esse processo de stalking? Quem faz essa violência, né, essa invasão na vida da pessoa, que perfil tem? Olha, muitas vezes é um psicopata, muitas vezes é um sociopata, muitas vezes é um indivíduo sádico. Então, o perfil do indivíduo que faz isso, ele é um pouco variável, mas é uma pessoa que tem um componente, pelo menos, de sadismo, né, que é se comprazer com o sofrimento do outro, muito forte. Então, uma pessoa que geralmente faz isso para se divertir com o sofrimento do outro. Aí você pode se perguntar, bom, mas tem gente que se diverte com o sofrimento do outro? Tem, e muitas pessoas. O componente sádico está na personalidade de muitas pessoas, que se comprazem, têm prazer em ver as outras pessoas sofrendo. E esse é um perfil de pessoa muito complicado, que eu diria para você, só no século XXI é que estamos conhecendo melhor esse perfil de pessoa, do psicopata, do sociopata e mesmo de quem tem um sadismo patológico. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.